Olá, sejam bem-vindos à nossa aula sobre o efeito estufa da Terra. Você sabe como funciona o efeito estufa terrestre? Não? Então, para aprendermos tudo sobre o efeito estufa, precisamos seguir 3 passos. O primeiro, conhecer a atmosfera terrestre e os gases do efeito estufa. O segundo passo, conhecer como ocorre o aquecimento da atmosfera terrestre. E o terceiro passo, aprender como funciona o efeito estufa. A atmosfera terrestre é uma camada de gases que envolve a Terra e é retida pela força da gravidade. A atmosfera terrestre protege a vida na Terra, absorvendo a radiação solar e aquecendo a superfície por meio da retenção de calor, que é o nosso efeito estufa. Assim, a temperatura do planeta se mantém ideal para o desenvolvimento da vida. Compõem a atmosfera diversos gases. Os principais são o nitrogênio, N2, e o oxigênio, O2, que juntos compõem cerca de 99% da atmosfera. Os outros gases encontram-se em pequenas quantidades. Dentre esses gases estão os gases do efeito estufa, o dióxido de carbono, CO2, o metano, CH4, o óxido nitroso, NO2, o perfluorocarbonetos, PFCS, e também o vapor de água. Agora que conhecemos um pouco da atmosfera, vejamos como ocorre o seu aquecimento. Ao serem emitidos à Terra, os raios solares têm 2 destinos. Parte é absorvido pelo planeta e transformado em calor, enquanto o restante é refletido de volta para o espaço. Vejamos como funciona esse balanço da radiação solar na atmosfera. De 100% da radiação solar que atinge a atmosfera, 30% é refletida pelas nuvens, poluição do ar e pelo albedo da superfície terrestre. 20% da radiação é absorvida diretamente pelo ar atmosférico e só 50% atinge a superfície da Terra. Essa radiação é absorvida pela superfície da Terra, que irradia essa energia de volta para a atmosfera como ondas de calor infravermelha. Por isso que o ar atmosférico se aquece, principalmente de forma indireta, ou seja, pela irradiação de calor transmitida pela superfície terrestre. Agora veremos como funciona o efeito estufa. Primeiro, como acabamos de ver, a radiação solar aquece a superfície terrestre, que irradia calor para a atmosfera. Mas sem os gases do efeito estufa, a atmosfera perderia esse calor rapidamente para o espaço. Como consequência, a Terra seria uma geladeira, com temperaturas médias abaixo de menos 20 graus. Assim, boa parte da vida na Terra e os atuais ecossistemas não existiriam. No entanto, os gases do efeito estufa, ao reterem a irradiação solar emitida pela superfície da Terra, tornam-se responsáveis por manter as temperaturas médias globais, evitando grandes variações nas temperaturas, promovendo assim condições ideais para o desenvolvimento dos nossos ecossistemas. Com isso, podemos dizer que o efeito estufa é um fenômeno atmosférico natural de extrema importância para a existência de vida na Terra. Nossa aula ainda não acabou. Falta falarmos do aquecimento global. O aquecimento global é a intervenção do homem no efeito estufa natural da Terra. Vejamos como funciona. Após a Revolução Industrial, o homem aumentou a emissão de poluentes na atmosfera. Boa parte desses poluentes são gases do efeito estufa. São várias as formas de emissão desses poluentes. Entre as principais temos queima dos combustíveis fósseis, tais como os derivados do petróleo, gasolina, óleo diesel e etc., e também o carvão. Queimadas de florestas e outras vegetações, criação de grandes rebanhos bovinos, que emitem grandes quantidades de gás metano na atmosfera, emissão de gases clorofluorcarbonetos, também chamados de freons, utilizados em refrigeradores, condicionadores de ar e spray. O constante aumento da emissão de gases do efeito estufa na atmosfera, gerado pelas atividades humanas, intensifica o efeito estufa terrestre. A maior concentração de gases do efeito estufa aumenta a capacidade de retenção de calor pela atmosfera, o que gera um aumento médio das temperaturas globais, denominado de aquecimento global. Portanto, o aquecimento global é o processo de aumento da temperatura média dos oceanos e da atmosfera da Terra, causado pelas constantes emissões de gases que intensificam o efeito estufa, originados nas diversas atividades humanas. E você sabe quais são as principais consequências do efeito estufa? Vejamos quais são.
Entre as principais consequências do efeito estufa temos derretimento das calotas polares, que aumenta o nível das águas dos mares, afetando as cidades costeiras. Alterações climáticas, ou seja, enquanto em algumas regiões há chuvas muito fortes, em outras ocorrem grandes ondas de calor, ocorrência de mais tempestades como furacões e etc. Aumento de doenças tropicais e proliferação de insetos nocivos, transmissores de doenças, modificações em vegetações de determinados lugares, com enormes prejuízos para a atividade agrícola. Quais medidas podemos tomar para diminuir o efeito estufa e o aquecimento global? Reduzir as queimadas e aumentar o reflorestamento. Reduzir a emissão de gases do efeito estufa, priorizando o consumo de energias limpas e renováveis. Espero que tenham gostado da aula. Para fixar o aprendizado, façam um quiz e não se esqueçam de conferir a pontuação. Vejo vocês na próxima aula. Até lá!